Boa noite, eu sou Luzaneri Cruz e hoje nós vamos falar de controle hormonal e vamos falar sobre a alimentação. E aí eu queria chamar minhas convidadas, deixa eu ver se eu consigo chamar elas. Vamos ver como é que eu faço. Ana Carla entrou? Isso. E aí eu queria saber a Tamires também. Tamires Favato. Isso. Eu tô sozinha por enquanto. Deixa eu ver se as meninas conseguiram entrar. Tamires, Consegui. conseguiu. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo Tudo bem? jóia. A Carla entra, né? Acho que ela entrou também. Entrou, mas eu não tô conseguindo ver ela, não. Vamos ver se ela aparece. Bom, deixa eu, enquanto a Ana Carla não entra, depois eu vou pedir para a Tamires falar um pouquinho. Nós vamos falar, eu queria fazer uma breve introdução do lipedema. Primeiro eu vou falar de mim, né? Eu sou Luzaneri, sou endocrinologista. O lipedema é uma doença muito nova para todo mundo, inclusive foi muito nova para mim. Eu fui apresentada por uma paciente, juntas nós, inclusive praticamente ao mesmo tempo que Tamires, né, Tamires? Nós fomos Juntas. trilhando esse caminho de conhecimento e aí a gente chega à conclusão que a gente está diante de uma doença nova, desafiadora e que a gente precisa aumentar nosso conhecimento. Então era tudo muito novo, mesmo para mim que era endocrinologista. Como a obesidade e o lipedema são doenças muito coincidentes, acaba que meu conhecimento prévio em obesidade me ajudou um pouquinho nessa jornada, mas a gente teve realmente que se atualizar. O que seria o lipedema, então? O lipedema é uma doença inflamatória do tecido adiposo, então do tecido gorduroso, mas também atinge o tecido em volta, que é o tecido conjuntivo. E essa doença, como qualquer inflamação, é uma doença que causa dor, mas não é só dor, não. O processo inflamatório é ali no local, então a gente tem hematoma no local, a gente tem dor local, mas também afeta as articulações. Então a gente tem alterações da marcha, a gente tem pacientes realmente, a gente foi no último congresso internacional, inclusive com pacientes já usando muletas, com extrema dificuldade de locomoção. E a gente tem também sintomas a longa distância, então a gente tem enxaquecas, o paciente reclama também de alterações do humor, são mulheres extremamente afetadas, não só do ponto de vista social, mas também pela doença são afetadas. E a gente entende que essa doença é crônica, é progressiva e que a gente precisa de mudanças de estilos de vida. Muitas vezes o tecido inflamatório ele tem que ser removido cirurgicamente, mas tem uma gama de coisas que a gente pode fazer antes disso. A gente sabe também que os hormônios eles afetam a doença. Então essa é uma doença genética, existem genes que já são, né, a gente já conseguiu identificar e tem genes candidatos, vários outros, impressionante a quantidade de genes candidatos. E em um momento, alguma alteração do tecido gorduroso, alguma alteração hormonal, essa doença inicia. Então, é o clássico, iniciar na puberdade, iniciar na menopausa, iniciar, por exemplo, quando a mulher entra com anticoncepcional, ou iniciar durante a gravidez. Então, aquelas mulheres que falavam, olha, meu corpo era um, depois a gravidez virou outro, agora a gente talvez tenha essa resposta para essas mulheres. O que aconteceu nesse momento que modificou tanto esse corpo? Então, a gente talvez tenha resposta para algumas doenças que a gente não tinha ainda. Por exemplo, talvez fibromialgias pudessem ser, na verdade, lipedema. Então, a gente tem essa modificação hormonal que pode startar, pode iniciar o processo ou pode piorar muito. Mas eu queria falar assim com o Tamires, queria que o Tamires falasse para mim um pouquinho desse tratamento conservador que a gente fala. Então, nem todas as mulheres vão evoluir para cirurgia e mesmo as que vão, tem que fazer um tratamento antes disso. Então, a gente gostaria muito que ela falasse um pouco dessa doença, dessa dieta anti-inflamatória. Eu falo para todo mundo assim, olha, a dieta é extremamente desafiadora, não é, Tamires? Mas a gente está disposta a caminhar com você Exatamente. através disso. Bom, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Tamires, sou nutricionista, já atuo na área clínica há 10 anos.
Assim como para a doutora Luzaneri, para mim também está sendo desafiador. Estou precisando e estou a cada vez mais estudando mais sobre a doença, porque a primeiro momento, a mesma paciente que a gente tratou, né, junto, eu achava que estava tratando uma obesidade, não um lipedema, né? E essa paciente, a princípio, ela emagreceu, teve uma resposta no emagrecimento, mas o tecido gorduroso afetado ali pelo lipedema continuou. E aquilo ia gerando, né, na gente umas perguntas, né? Por quê? Se a gente tratou a obesidade, essa gordura persiste, né? Então, é um tratamento que a gente precisa do emagrecimento, faz parte do emagrecimento, mas não é só uma restrição calórica, não é só atividade física, é um tratamento que vai além, né? Além da dieta anti-inflamatória, a gente faz uso de alguns suplementos importantes, mas a princípio de tudo, a gente está falando na mudança de estilo de vida. A maioria das mulheres, elas já chegam, né, comentando, Tamires, eu faço exercício, eu faço dieta, mas meu corpo não muda, né? As minhas pernas não respondem ao tratamento, eu tenho dificuldade de hipertrofia, né? Sempre são essas queixas. Além das queixas também, né, da sensação de pernas pesadas, né, da fadiga. Então, a dieta anti-inflamatória, ela entra no tratamento conservador para ajudar essas mulheres a terem qualidade de vida, para frear essa doença, né, que é uma doença progressiva, como a doutora mencionou. Tem pessoas que já têm dificuldade de mobilidade, né, então o avanço da doença compromete também a nossa mobilidade, né. Então, a dieta anti-inflamatória ela tem um papel muito importante para a melhora da qualidade de vida dessas pacientes, para o relato no cansaço, né? Tamires, eu tenho uma fadiga, eu ando um pouquinho e já me sinto cansada. E nem sempre são mulheres que estão acima do peso. Boa parte também tem o IMC normal, mas tem uma característica de uma gordura corporal alta, né? Da massa muscular mais baixa. Então, a dieta anti-inflamatória, ela consiste numa mudança de estilo de vida. Eu preciso retirar alguns alimentos que potencialmente inflamam. Então, a gente retira a farinha de trigo, que ela tem uma proteína que se chama glúten. As pessoas têm uma dificuldade na digestão dessa proteína, então causa um aumento da inflamação. Assim como o trigo, o açúcar, né, é um alimento que a gente precisa retirar do nosso dia a dia quando a gente se trata de lipedema. Ele aumenta o processo inflamatório, aumenta o cansaço, aumenta o peso. A dieta anti-inflamatória ela tem o objetivo melhorar a qualidade de vida, frear a doença, mas também é importante o emagrecimento, né? E o açúcar é uma caloria vazia, né? Não temos nutrientes e provoca o aumento da inflamação. Na dieta anti-inflamatória também os laticínios, né? Eles são retirados. Muitas pessoas têm sensibilidade, né? Outras intolerância. A gente sabe que a caseína ela tem um poder mais inflamatório. Quando a gente fala de digestão, eu estou falando de lactose, né? Algumas pessoas têm uma dificuldade de digerir a lactose, mas outras têm uma sensibilidade maior à caseína do leite. E aí pode provocar também um processo inflamatório. Dentre as proteínas, a carne vermelha também, ela exerce um papel mais inflamatório. Então, nessa dieta a gente orienta o consumo de carnes mais brancas, né? Consumir ovo. É importante também nessa dieta retirar todos os alimentos ultraprocessados. A gente precisa ingerir os alimentos da forma mais íntegras, né? O arroz integral, a quinoa, a aveia. Quando eu falo de alimento ultraprocessado, eu estou falando de alimentos ricos em gordura ruim, né? A gordura que inflama, ricos em sódio, também vão aumentar os sintomas de retenção de líquido, né? Piorar a inflamação. E esses alimentos ultraprocessados, a gente não pode esquecer da grande quantidade de químico. O que eu preciso na dieta anti-inflamatória é o contrário. Eu preciso de nutriente, então eu preciso do alimento da sua forma mais íntegra e não modificada, né? Não acrescentado químicos. Então a dieta anti-inflamatória, ela consiste numa dieta balanceada em nutrientes, né? Nós precisamos de um consumo equilibrado das calorias também, mas precisamos tirar o máximo de industrializados, o máximo de químico da nossa alimentação. Os enlatados, né, eles são ricos também em sódio, então a gente também orienta. No preparo, é muito importante também comentar sobre isso, no preparo dos alimentos, eu sempre oriento em retirar os óleos refinados, que eles são ricos em ômega 6,
e pode piorar a inflamação, né? Eles são considerados alimentos pró-inflamatórios. Então, eu estou falando de óleo de milho, canola, girassol. Eu oriento o cozimento com azeite. Lembrando que a temperatura, a gente tem que considerar a temperatura mais baixa, não cozinhar em temperaturas tão altas para não oxidar esse azeite. E na dieta anti-inflamatória também, como eu falei do ômega 3, alguns alimentos são mais ricos em ômega 3 que ajudam no processo de inflamação, né, reduzir a inflamação. Estou falando do abacate, eu estou falando do azeite, das oleaginosas, né? Então, consumir esses alimentos também vão ajudar. Chegando perto das festas, né, de finais de ano, então a gente tem mais acesso a essas bebidas açucaradas, ricas em químicos, também pioram o processo inflamatório. E o álcool também, eu vou destacar, o álcool também piora o processo inflamatório. Então, a mudança no estilo de vida é primordial nesse tratamento, a retirada desses alimentos que pioram a doença e introduzir os alimentos que melhoram, né, o processo inflamatório, que vão dar energia, que vai nutrir esse corpo para funcionar, para se defender, né, do processo inflamatório. Acho que eu falei, depois eu posso falar um pouco mais, né, mas acho que deu uma introduzida na dieta anti-inflamatória. Depois a gente volta um pouquinho, vou pedir para Ana Carla. Ana Carla conseguiu entrar, né, Ana Carla? Que bom que você está aqui com a gente. Ana Carla é uma pessoa inspiradora para mim, assim, para outras pessoas, e tem uma jornada do lipedema. Essa é sempre uma pergunta que eu faço. Toda vez que o paciente senta na minha frente e fala que é paciente de lipedema, eu falo, conta como é que foi sua jornada. Como é que você... A gente sabe que muitas pessoas se auto-identificam, né? Como é um assunto muito novo para o médico também. Aí eu falo assim, às vezes a pessoa até chega com um pouco de rancor, assim, fala, poxa, eu sempre tive a queixa, ninguém me identificou. Eu falei, não, perdoa, porque a gente também não sabia, né? E às vezes o paciente se identifica. Então eu queria que a Ana Carla falasse um pouquinho dessa jornada dela. E ela é um case de sucesso, né? Uma história de sucesso. E queria que ela falasse um pouquinho também como é que foi o antes, quem era a Ana Carla antes e quem era a Ana Carla depois. Se existem essas duas Ana Carlas. Sem dúvida. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo jóia? Bom, até chegar ao lipedema teve uma história muito longa. Eu acredito que todas as mulheres se identificam muito com isso, né? Da nossa jornada antes do lipedema, antes de descobrir o que era o lipedema na nossa vida, né? Então, de diagnóstico, eu tenho 1 ano e 8 meses, mas que caiu a ficha são 11 para 12 meses. Quando eu pensei, eu preciso parar, eu preciso me cuidar. Mas o antes é aquele histórico muito longo de obesidade, de sedentarismo, de muitas idas e vindas a muitos médicos, tentando entender o porquê aquela dor na perna, o porquê o pé estava inchado, porquê que a canela estava inchada, de não conseguir fazer uma atividade física e sempre iniciar e recuar, que a perna não aguentava, eu sentia dores. Aí ia em ortopedista ou qualquer outro médico, sempre colocava a culpa. Não, é o seu peso, você tem que perder peso. Sempre era o peso. Sim, era o peso. Só que tinha um porquê, e que eu não sabia o que era esse porquê. E eu só fui identificar realmente isso com o passar do tempo, com realmente o diagnóstico e com o entender que eu precisava me cuidar, que eu precisava mudar essa história e mudar esse caminho que estava muito ruim para mim. Foi até falado, né, a questão da mobilidade. Eu tenho uma escada na minha casa e eu subia a escada todos os dias. E quando eu chegava na ponta da escada, eu estava com a perna queimando. E eu pensava assim comigo, nossa, eu estou muito sedentária. Mas eu hoje entendo, não é que eu estava sedentária, também estava. Mas é porque qualquer coisa que eu fizesse era um peso muito grande nas minhas pernas, que as pernas não aguentavam, que elas queimavam, elas doíam. Então foi a partir daí, né, do querer muito mudar aquela história que já estava rodando por muitos e muitos anos de obesidade, de tudo atrelado a isso. Eu também tive essa questão do pico hormonal, que a doutora vai provavelmente falar, porque eu entrei na menopausa e isso foi, eu acho que, o agravante principal. E aí eu entrei numa fase também de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E isso estava tudo junto com o lipedema. E que a gente só tratou, né, com o início do tratamento mesmo. A doutora iniciou o tratamento e me ajudou imensamente. Então, eu iniciei o tratamento medicamentoso, que foi necessário, que a doutora Luzaneg passou.
Em seguida, eu fui na Tamires, que me encaminhou com toda a questão alimentar. Saí de lá desesperada, não vou conseguir, mas com poucos dias, eu achei que a minha virada de chave foi muito rápida. Eu tento sempre passar isso para as pessoas que me perguntam e me procuram. Que a vontade era tão grande que os obstáculos passaram a ficar pequenos. Eu queria tanto aquele resultado, e a dieta anti-inflamatória, com a junção do tratamento, ela tem uma resposta muito rápida. Então, eu não achava que eu ia ter essa resposta muito rápida. E tanto que com um mês, eu tinha um cabelo na cintura, eu quis cortar o cabelo aqui, porque eu vi uma mudança. Eu já me vi totalmente diferente. Eu queria ser diferente. E isso foi me dando mais fôlego para continuar. Então, eu realmente entrei de cabeça. Eu queria uma resposta diferente. Eu lutei por isso e eu busquei. E, para mim, estou muito bem, graças a Deus. Mudei a minha realidade, a realidade de vida da minha família também. Nos alimentamos muitíssimo bem. Temos uma relação com comida totalmente diferente. Pego no pé de todo mundo, que se sair da linha, sai, então pega aqui também. Então, assim, eu fico, assim, extremamente feliz. Aquela mulher que era, assim, fissurada com coisas que hoje, para mim, pouco importa. Então, eu tenho um prazer em cuidar da minha alimentação, em saber o que eu vou comer, de controlar o que eu vou comer. Eu tenho realmente prazer em fazer isso, porque eu só vejo bem para mim. É a minha saúde. E a minha saúde hoje está em primeiro lugar. E o meu lipedema agradece, né? É verdade. Tamires, vou voltar aqui com você. Sim. Uma pergunta, assim, sendo de maneira bem prática, né? A gente sabe, é uma coisa que eu tento separar, Ana Carla, minha testemunha, no consultório, assim, você tem obesidade e você tem lipedema. Às vezes as doenças coexistem, né? Uhum. E às vezes é o que você falou, é uma magra com Percentual. o biotipo com lipedema. Uhum. O que eu queria saber, é a mesma dieta para os dois perfis? Você separa isso bem? Porque, por exemplo, eu às vezes falo isso, né? Olha, você tem uma gordura visceral que é tão ou mais inflamatória do que a gordura do lipedema. A gordura visceral tem uma ponte direta com problema cardíaco, né? Que a gente fica... Então, aumenta o risco para infarto, derrame. Eu até fui numa aula e hoje eu me aproprio dessa fala, que eu falo assim, se você entender o infarto e o derrame como se fosse um incêndio, a gordura visceral é como se fosse uma faísca. A minha aula era isso, da faísca ao incêndio. Então, a gente, né, tem essa questão. E muitas vezes, Ana Carla, depois você até comenta sobre isso, até uma pergunta que eu vou te fazer mais para frente, depois que Tamires der essa palhinha pra gente. Muitas vezes a mulher tem tanta resposta com lipedema que ela esquece a obesidade. Né? Às vezes ela não entende que tem as duas doenças coexistindo e a abordagem é diferente. E uma coisa do ponto de vista prático também que sempre me perguntam cita esses alimentos ultraprocessados, cita no dia a dia. Porque não sei se você já percebeu que as pessoas às vezes comem sem reparar que são ultraprocessados. É verdade. Falando sobre o tratamento, né? Independente do peso, a gente tem que analisar a quantidade de gordura corporal, né, que essa mulher tem. Então, o tratamento é o mesmo, que vai diferenciar uma ingesta calórica, porque cada indivíduo tem um peso diferente, né, tem uma altura diferente e o seu gasto energético é diferente. Então, o que vai diferenciar uma dieta da outra, ingestão calórica, mas eu vou tratá-la como um emagrecimento, sim. Então, as restrições serão as mesmas, o que vai mudar é a quantidade energética que essa mulher vai consumir. Mas a quantidade de comida seria, de né? comida, isso. A qualidade. Mas a qualidade é próxima, o tratamento é o mesmo. Sobre a gordura visceral, né, também concordo. E quando a gente fala também de uma doença inflamatória, eu acho que é importante a gente comentar que também, independente do peso, essa mulher tem uma inflamação crônica, ela pode desencadear outros problemas, outras doenças crônicas, né, como diabetes, né, uma alteração na tireoide, uma hipertensão, né, então controlar a inflamação também diminuir o risco de outras doenças crônicas se desenvolverem, né. E sobre os alimentos ultraprocessados, eu vou citar aqui
que no café da manhã é muito comum, né, o consumo de presunto, peito de peru, mortadela, naquele feijãozinho sempre vai uma linguicinha, né, um bacon. Esses alimentos também são considerados ultraprocessados, aí eu estou falando dos embutidos, e os alimentos que foram também modificados, eles são considerados ultraprocessados, que são ricos em sódio, né, aí eu vou falar sobre o miojo, por exemplo. Ele é considerado um alimento ultraprocessado. Então, os alimentos que eles foram modificados, eles são considerados ultraprocessados, uma vez que eles têm uma alta carga de gordura, sódio, tá? Respondido? E eu assim, eu sempre dou exemplo assim, se você comprar um pãozinho francês, por exemplo, né? Você botar em cima da bancada e deixar de um dia para o outro, ele endurece, né? Se você deixar uma maçã, ela apodrece. Agora o biscoito, por exemplo, sim, né, vai ficar esqueci ali de citar as bolachas. 5 anos, não é? 5 anos. Eu falei, alguma coisa errada tem naquele biscoito, né? A quantidade de conservante, né, que a gente está falando. Exatamente. Né? E os realçadores de sabor, porque a indústria quer que eles fiquem gostosos, né? Exatamente. Os maiores realçadores de sabores são gordura hidrogenada, sódio, açúcar. Açúcar. Né? E aí que vem o desafio da dieta anti-inflamatória. Como a gente não trabalha com os alimentos ultraprocessados, com realçadores de sabor, é onde a gente precisa reinventar o nosso paladar e entender que frutas, verduras e legumes não têm realçador de sabor. Então, essa é a grande dificuldade daquele paladar infantil que a gente fala, né? Esses alimentos, eles não têm realçador de sabor. Então, de fato, se a gente associar comer comida de verdade a prazer, a gente está falando de uma falta desses alimentos desses ingredientes que realçam o prazer, o sabor. Então, a gente não encontra isso em frutas, verduras e legumes. Então, as pessoas, elas têm uma grande dificuldade quando iniciam uma dieta anti-inflamatória, são as restrições, né, a esses alimentos, e relatam uma falta de prazer em consumir comida de verdade. E, Tamires, tem algum grupo alimentar, assim, um grande grupo, né? Carboidrato, proteína, fibra, né? Gordura. Tem algum grande grupo que vai ter que sair fora da dieta? A gente vai ter que fazer uma grande restrição, alijar esse grupo? Ou a gente vai trocar uma gordura ruim por uma gordura boa, um carboidrato ruim por um carboidrato bom. As farinhas brancas. Vê defensores de dietas, por exemplo, cetogênicas, né? Que são mais difíceis de manter. Me fala dessa sua experiência. Não é que não funcione, não, né? As dietas funcionam, mas existem dietas tão boas quanto e às vezes mais fáceis de seguir, né? Nós precisamos trocar, né, o tipo de carboidrato, por exemplo, eu vou dar o exemplo das farinhas brancas. Então, estimular os alimentos mais íntegros, um arroz branco para um arroz integral, né, que vai ter uma saciedade mais prolongada. A gente falou que tem casos que o emagrecimento é necessário, essa redução de gordura também. Então, se eu tenho uma saciedade prolongada, eu tenho que dar mais ênfase a esses alimentos, que são os alimentos integrais, né, uma aveia. Então, trocar os alimentos refinados, né, as farinhas brancas, por alimentos os carboidratos mais complexos, eu tenho uma saciedade prolongada, eu evito o pico de insulina e posteriormente uma fome, né? As gorduras ruins, né, que são as inflamatórias, consideradas inflamatórias, as gorduras saturadas, considerando que a gente pode aumentar o consumo de gorduras boas, como se tem o abacate, o azeite, né, as oleaginosas, que é interessante. Tem um poder no controle da inflamação também. Então, essa troca é muito importante. Fazer escolhas inteligentes, eu sempre falo sobre isso. Assim como uma troca de um refrigerante que eu vou citar. Se a gente troca por um suco, mas Tamires, a gente sabe que alguns sucos têm uma concentração maior de açúcar, então o valor calórico também aumenta, a concentração de açúcar sim. Mas a gente pode escolher também os sucos com uma baixa concentração de frutose, vou citar o limão, né? As frutas vermelhas que têm um poder antioxidante, anti-inflamatório interessante. Então, sempre tentar fazer substituições, né? Não só restrição, mas saber substituir. Eu acho que esse é o caminho, saber substituir. Sim, exatamente. E a proteína, conta um pouquinho da proteína, porque você, né, evita um pouco a carne vermelha, não é isso? Nesse primeiro momento. E existe uma proteína que possa ser substituída? Sim, vamos falar de comida, né? Mas o ovo é considerado a proteína, as carnes brancas, o peixe ele é rico em ômega 3, por exemplo, o salmão, né, a truta, a sardinha, ela é rica em ômega 3, então ela exerce também um poder na inflamação, é considerado um alimento anti-inflamatório, de boa digestibilidade,
mulheres têm relatos e a gente diagnostica também a desbiose. Então, a carne branca ela é fácil de digestão, então eu vou ter uma digestão mais facilitada, menos desconforto, distensão abdominal. Então, a proteína, a carne branca, ela é mais indicada. Em alguns casos, né, quando eu não consigo chegar lá, a recomendação proteica, porque a proteína exerce um papel fundamental no ganho de massa muscular, né? Na nossa saciedade, ela exerce um papel muito fundamental. Nesses casos, eu também posso fazer uma suplementação. Hoje eu tenho utilizado as proteínas vegetais, tenho utilizado a proteína do colágeno, que tem uma boa digestibilidade, para complementar, às vezes, a falta da proteína quando um paciente ele não consegue chegar a uma ingestão mínima, né, necessária diária. Ana Carla, vou voltar com você então. Me fala, foi até uma questão que foi colocada aqui, né, no nosso chat. Você acha que essa aceitação, essa primeira aceitação, primeiro, te chocou muito? Conta como foi isso. E o fato de você aceitar, até foi colocado como um paradigma, né? Parece ideias opostas, mas na verdade são ideias que se complementam. Você acha que o fato de aceitar o lipedema te alavancou para o tratamento? Foi esse o motivador para você? Tipo, agora eu entendi a doença, agora eu sei o que eu tenho, ou não, te amedrontou? É difícil falar para você porque você foi uma pessoa que tem, né? Mas pensa na primeira Ana Carla, aquela que recebeu, não essa agora aí com essa história de sucesso toda que você tem, mas aquela primeira vez que você recebeu o diagnóstico, se ficou frustrada com todos os outros tratamentos. Conta um pouquinho como é que foi essa história sua. O começo para mim foi mais difícil. Eu ouço muito das pessoas falarem que elas recebem a notícia como se tivesse recebido e entram num luto. Eu não tive esse luto. Eu tive toda a dificuldade da aceitação de me reinventar e de me adaptar à nova rotina. Mas receber a notícia do diagnóstico como um luto, eu não tive. Eu sabia que eu tinha algo que eu já estava procurando a resposta há muitos e muitos anos e não conseguia achar. Então, isso foi... conforto, então? Exatamente. Trouxe conforto. Para mim, eu me senti mais confortável. Mas eu ouço muitas mulheres falando que entram num estado de luto, de como será daqui para frente. Então, eu acho que... Eu falo sempre também que, para mim, não é o fim do túnel. Eu sempre falo para as pessoas, não é o fim do túnel, pelo contrário, é o começo. Agora sim, se você se cuidar, você vai ter uma nova qualidade de vida. E eu falo mais isso. Então, se empenhe no seu tratamento, siga corretamente, que você vai ter a resposta. E a sua qualidade de vida vai ser infinitamente superior, porque tudo muda. O corpo muda, a mente muda, o sono muda, o intestino muda, tudo muda, tudo. Melhora a qualidade de vida em tudo. A pessoa está perguntando a questão de readaptar sobre a rotina. Então, assim... Foi muito desafiador para você? Sim. Sim, e para mim, hein? Sempre fui uma pessoa que nunca cuidei de alimentação, nunca quis saber de fruta, nunca quis saber de água. Aqui, ó, tá do lado, o tempo todo. Seletividade, né, Ana? Já me sacaneio direto. Uma garrafa é maior que você, porque eu sou pequena. Então, assim, eu me coloquei, como meu marido diz, né? Eu me coloquei em primeiro lugar na agenda. Eu estou em primeiro lugar. E eu cuido de mim da melhor forma possível, independente do que falam. Então, assim, no começo eu fui extremamente radical. O radical que a Tamires talvez até lembre. Eu não ia em lugar nenhum que me chamasse, porque eu não queria ter o contato com a comida. Isso foi os primeiros 2 meses. Até que eu entendi a minha posição e consegui me abrir e me adaptar aos lugares. Aí eu já sabia o que eu podia, o que eu não podia, o que eu ia sentir, o que o meu corpo responde instantaneamente hoje. É muito rápido. Então, eu fui me adaptando. Fiz trocas interessantes, igual foi falado sobre a questão do refrigerante, suco, falado sobre água com gás. Eu tô a adorar água com gás. Por exemplo, eu gosto de suco de limão, eu não tomo porque eu não uso açúcar nenhum tipo de açúcar, nada. Eu gosto de botar limão na água com gás. Fica um refrigerante. Fica como se fosse um refrigerante. Já atendeu, né? É
extremamente prazeroso. Então, o paladar muda completamente. Eu não tenho... Se eu colocar refrigerante na minha boca hoje, parece que eu estou chupando uma pedra de açúcar. Então, e eu era realmente utilizava muito refrigerante. Então, assim, tudo mudou para melhor. Então, a partir do momento que eu entendi que todas essas mudanças eram para o meu bem-estar, para a minha melhora, a coisa fluiu. Fluiu. E foi se tornando assim, meses e meses seguindo na mesma forma de trabalhar, da mesma forma que eu cuido de mim. Eu já estou no meu café da manhã pensando no meu almoço, que depois eu penso o que eu vou comer, se tem alguma coisa, preciso de algo, vou montar isso, vou fazer aquilo. Eu não sou boa de cozinha, mas passei a me adaptar, a fazer algumas coisas rápidas. Eu gosto de ovo, gosto de frango, então eu consegui Gosta trocas. de fruta? Passei a gostar de fruta. Passei a colocar. A dica da Tamires também é show, tá? A fruta após a refeição. Como sobremesa. Não tenho vontade Saciedade, né? de doce. Não tenho. Tenho muito problema com doce, né? Eu não tenho vontade de doce. Eu acho que foi a tática dela. Deu super certo comigo. Então, eu sou a rainha da mexerica. Então, depois das refeições, Posso abrir um parênteses? fala. Pode. Cada estratégia, né, eu mudo conforme a necessidade do paciente. Não uma dieta igual para todo mundo, de forma alguma. Eu tento tratar de forma individualizada cada um. E cada mudança de plano alimentar era um chororô. Nutri, o que você está fazendo comigo? Daqui a 2, 3 dias. Nossa, Nutri, eu tô maravilhosa. Como eu desinchei! Você tinha Mas a cada mudança, assim, é uma readaptação. Eu falava, calma, calma o coração. E era um chororô. Eu, calma, respira, tenta entender a estratégia, depois você me fala. Aí sempre eram elogios, porque a Ana, ela tinha essa dificuldade, um paladar infantil. Ela tinha uma dificuldade em aceitar as frutas e a gente, quando pensa numa dieta anti-inflamatória, a base é o quê? Vegetais, verduras, legumes, fruta. Então eu precisava criar estratégias para distanciar da Ana o açúcar, que ela tinha um hábito da sobremesa. Então foi onde eu peguei, foi o pulo do gato, onde eu consegui introduzir mais frutas, né? E o paladar foi modificando e ela foi conhecendo frutas novas e eu fui identificando uma questão de textura com a Ana. Ana, você tem um problema com textura, vamos tentar com coisas mais consistentes, frutas mais consistentes, depois a gente vai migrando para as frutas, né, Ana, mais pastosas, mas eu identifiquei que ela tinha uma dificuldade com textura e assim a gente foi desenvolvendo e melhorando e readequando esse paladar. Ana Carla, eu sempre falo no consultório assim que a gente às vezes isso no ser humano. Nós somos extremamente evoluídos, né, em algumas áreas, extremamente regredidos em outras, né? Você acha que você se encaixava isso em relação ao comer? Era muito infantilizado? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Você acha assim que você comer direito passou pelo amadurecimento para você? Você amadureceu nesse processo? muito, muito. Eu falo que eu sou outra pessoa, sem dúvida nenhuma. Assim, a minha visão hoje de tudo é totalmente diferente. E é muito legal, né? Essa questão de você amadurecer o alimento, Aham. do que você ingere todos os dias e que faz parte da sua rotina, que o seu corpo precisa desse bom alimento. Então, para mim, me nutrir bem hoje é muito prazeroso. Então, pensar na minha refeição, a forma da minha refeição, a ajuda que eu tenho hoje do meu marido, que ele me ajuda muito nisso, de conseguir me auxiliar nisso. A gente tem sempre folhas. Folhas é fundamental. Então, a gente deixa, eu acho que as pessoas hoje deixam muito isso de lado por comodismo também, né? Então, assim, às vezes são coisas até que você gosta de comer, que faz parte da sua vida. Só que, mas é tão difícil, né? Que ficar lavando folha, cortar, tirar a semente do tomate, que eu não gosto de semente, ou sei lá. Mastigar, né? A pessoa não quer mastigar. Eu Fica mesmo de trabalho. falava à noite. Então, à noite eu estava assim, o fio, né? Você só tinha aquele fio de expectativa de ficar na cama e você procurava mais rápido. Então, hoje, para mim, isso não existe mais. Mesmo que eu esteja cansado, o que for, eu tô lá fazendo a minha comidinha, fazendo alguma coisa que eu quero. Ou eu até tenho algumas coisas congeladas, adianto sempre alguma coisa.
passei a usar os finais de semana, às vezes, para deixar um frango desfiado. Com aipim, que eu gosto muito de aipim, eu deixo sempre aipim congelado. Então, assim, Olha as dicas, que boas, eu né? Aqui o maridão Organização. gostou do elogio, tá? O maridão tá querendo uma parte aí dos méritos. Aqui, deixa eu perguntar para a Tamires. Tamires, tem uma série de perguntas para você, né? Uhum. As perguntas que não querem calar. Assim, uma delas foi, sem lactose, produtos sem lactose, pode ou você zera, né? É uma das perguntas. A gente já falou dos ultraprocessados. Outra coisa que eles perguntam pra gente, assim, é para sempre ou a gente vai identificar o que cada um inflama e depois vai reintroduzir o que não inflama ou em quantidades menores? Porque algumas pacientes falam para mim, deve falar para você também, Uhum. por exemplo, carne de porco, né? Ah, se eu comer um pedacinho, eventualmente para matar a saudade não tem problema, mas se eu colocar uma quantidade maior, no outro dia eu amanheço Porção. inflamado. E a Uhum. gente precisa separar, sabe? Sim. Que é uma coisa que os pacientes eles se confundem. A Ana Carla pode até falar isso pra gente. O que é inflamação mesmo e o que é indigestão? Às vezes eles falam assim, eu tô inchado, mas na verdade ele tá com a distensão abdominal, né? Não é o inchaço, retenção de líquido. Às vezes tem as Às duas vezes as coisas, né? duas coisas. As duas Uhum. coisas. Mas às vezes, assim, o inflamar mesmo, quando os pacientes falam, aquela perna chega a doer mesmo, né? Aumenta o volume, não é isso, Ana Carla? queima. Dependendo do alimento, queima, exatamente. Além da distensão abdominal. Se você, né, tá comendo, tá distendendo o abdômen e tá te dando dor na perna, provavelmente aquele, né, o Não te alimento faz bem. não te faz É, bem. Você vai ter que é. entender a linguagem corporal, não é isso? Exato. Fala um pouquinho, Tamires. Sim. O que eu falo é que no primeiro momento a gente precisa se autoconhecer. Uhum. Tive uma dor de cabeça, uma distensão abdominal. Eu inchei, é um sinal de que aquilo que eu comi, né? A gente está falando de alimentação, então vou levar para esse lado. Não me fez bem. Então, em relação à Mesmo o lactose, alimento sendo mesmo saudável, né? o alimento sendo saudável, perdão. Eu tenho pacientes que se inflamam com alface, né? Fizeram testes e, de fato, até teste de sensibilidade alimentar e acusou, né, um alto índice de sensibilidade. Então, assim, cada indivíduo, eu não posso falar que tem pacientes que não consomem, que consomem leite, outros, eu não posso, eu sempre vou tratar de forma individualizada. Vou dar um exemplo. A Ana Carla, ela usa laticínios, zero lactose. A Ana Carla, ela não inflama com pequenas porções, né, de lácteos. Já tenho pacientes que, mesmo que seja zero lactose, Mesmo elas com têm whey, né? O reação, whey mesmo isolado, com ela whey, tem. exatamente, mesmo com traços ou zero lactose, mas a caseína, né, que é a proteína do leite, ela tem um alto grau de sensibilidade. Então, a dieta, apesar da gente falar dos alimentos que são pró e anti-inflamatórios, não é a mesma dieta para todo mundo, porque alguns indivíduos vão apresentar uma sensibilidade maior à caseína e outros menor. E aí que entra a quantidade, que a gente fala de porção, e a frequência. Então, dá para sofrer menos, né, na dieta anti-inflamatória em relação a alguns alimentos que a gente considera inflamatório, mas que para aquele indivíduo, para aquela mulher, ela vai ter uma sensibilidade menor, então dá para trabalhar com esse alimento em pequenas porções, frequência, né? E ela ter uma qualidade de vida, não sentir esses desconfortos. Então é de forma individualizada. Não é que todo mundo pode consumir lácteos, zero lactose, ou todo mundo deve cortar 100% o leite, né? No primeiro momento, eu peço para se conhecer, né? Eu tiro os laticínios, reintroduzo e falo, como é que você sentiu? Tamires, nada mudou. Então, a gente pode trabalhar com os laticínios, sim. Precisa de uma jornada Uma para isso, né, Tamires? Uma jornada, jornada não juntos, é na né? primeira Não é sozinho, consulta que eu não vou te é. limitar. Exatamente. Exatamente. Tem toda uma jornada para ser seguida, né? Isso. Ana Carla, você acha que esse contexto de estar numa equipe multidisciplinar fez diferença para você? Porque eu vou falar por mim, né? Assim, estar nesse contexto, então a gente tem uma equipe, né? Eu e Tamires, além da gente tem a Larissa,
tem a Patrícia, que é cirurgiã, e o Coraça. Eu falo que apesar deles serem cirurgiões, às vezes eu vou encaminhar o paciente e falo, olha, eles têm um olhar clínico importante, né? Eles sabem identificar o lipedema, sabem conduzir, a gente não vai encaminhar já para operar. E a gente tenta depois, nosso desejo é agregar até mais gente, né? Um psicólogo, a gente vê, como você falou, do luto, né? Que você não teve luto, mas a gente tem pacientes, também eles devem ter também, que choram na primeira consulta. Muito, eles se sentem traídos mesmo, né? E a Então, doença... a doença Desculpa, já mas tem esse a componente, doença já né? tem esse componente e também são mulheres que afetam também a estética, né? A gente não pode deixar de comentar. Estigmatizadas, Exato, né? Tem elas não mulheres querem jovens, bonitas, no auge da vida, mulheres não jovens também, mas que são bonitas, também. também estão no auge da vida, né? Querem se E mulheres mais esconder, velhas, né? mais jovens, adolescentes que não colocam um Um short, short, não um vão à biquíni, não... praia. Então elas já têm Exatamente. perdas sociais, Exato. né? Não é só aquela perda social extrema que a gente falou, que eu falei para vocês que eu vi lá no congresso de mulheres de muleta, né? Não é só essa perda social. A gente está falando de perda social, de estar ali, né, Convívio, aproveitando, exato. estar ali entre os seus. Então, a gente vê isso. Mas, então, a gente também talvez agregue uma dermato, provavelmente, um educador físico, Educador né? Porque físico. essas mulheres têm problemas articulares, precisam de muita orientação, porque podem Orientação. machucar. Então, esse é o meu ponto de vista. Agora, eu queria saber de você, Ana Carla. Você achou que nesse contexto, você está dentro dessa equipe multi, apesar de que nós estamos cada um no consultório, mas nós vamos estar juntos, né, Tamires? Num espaço muito breve, vai ser muito breve. Mas você achou que fez diferença para você? Total diferença. Primeiro, essa junção, né, de todas vocês falando a mesma língua, tratando o paciente pelo mesmo caminho, para mim, foi fundamental. Porque eu consegui seguir um tratamento de forma organizada. Eu lembro claramente quando eu fui na Luzaneg pela primeira vez, a Patrícia já tinha me avaliado e ela falou assim, ó, fala para a Luzaneg isso, isso e isso, o que ela acha disso. Então, o caminho de vocês... Briga comigo, Patrícia, briga. Tamires bravas. Ser interligados só favorece o paciente, porque ele só sai ganhando com isso. Você tem mais de um profissional pensando no bem-estar dele, no melhor caminho para o seu tratamento. Então, isso fez toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Eu falo até que meu processo foi rápido, né? Entre aspas, porque eu sempre ouvia antes, né? Ah, mas você tem 46 anos, você está na menopausa, tudo para você vai ser lento, tudo vai ser devagar, talvez que você nem consiga. É o que eu ouvia até alguns meses atrás, antes de chegar até vocês. Então, pelo contrário, aconteceu tudo ao contrário. Então, com vocês só me empurraram e eu fui. Então, isso fez toda a diferença. O tratamento não tem como ser sozinho, né? A gente depende de toda a equipe. Não é uma mágica, não é um medicamento que tem um desfecho clínico, né? E fala, olha, resolvi. Não, a gente precisa de toda uma equipe. Essa equipe tem que se falar, se comunicar. E como a Ana falou muito bem, falar a mesma língua. Porque às vezes é tratado com outro profissional, tem uma outra linha, uma outra visão, e aí a gente se perde no tratamento. É verdade. Falando um pouquinho de hormônio, né, que eu acabei me empolgando com a questão da dieta e com a Ana, e a gente vai tratar também. Então, umas dúvidas que surgem é a questão do anticoncepcional, né? Então, assim, vai ter um período provável que a mulher vai usar anticoncepcional aí, né? Muito comum. O anticoncepcional piora o lipedema, então a gente escolhe o melhor anticoncepcional, né? Então, a gente vai individualizar. Às vezes a pessoa opta pelo DIU, então a gente vai discutir isso também. O DIU tem o DIU hormonal, o DIU não hormonal. Cada um tem um impacto, né? Os prós e os contras, e a gente vai ter que discutir. A questão da menopausa. Entrar na menopausa não é um bicho de 7 cabeças.
A mulher hoje, aos 50, está no auge da vida, então ela merece ser tratada, merece ser vista. Existem contraindicações para reposição hormonal na menopausa, mas não são 100% das pessoas. Os hormônios hoje, a gente escolhe os hormônios bioidênticos, então a gente pode proporcionar que essa fase da vida seja uma fase que a pessoa passe com ajuda, né? Que passe de uma maneira mais suave, não precisa ser como as nossas avós passavam, né? Até porque as nossas avós aos 50 realmente eram mulheres aposentadas. Nossa geração, não, a gente não é não, não é a gente está mesmo. no auge, não é não, Ana Carla? A gente está iniciando sonhos, iniciando projetos, assim como nós estamos iniciando agora o projeto, né, que é o Instituto Lipe Life, e aí no auge da maturidade das nossas carreiras, né? Então, as mulheres estão iniciando projetos aí em torno da menopausa, né, depois dos 40 anos. Algumas estão tendo até filhos, né, iniciando relacionamentos. Então, a gente realmente pode tratar de uma maneira melhor para que não influencie o lipedema. E tem medicações que a gente vai contraindicar. Então, fala, não, isso você não usa que vai piorar. Então, precisa ser bem avaliado. E tem medicações, como também você falou, que vão ajudar muito. Muitos suplementos ajudam o processo inflamatório. São nutrientes anti-inflamatórios, né, por natureza. Algumas medicações já estão em estudos que agem no processo de obesidade. A gente achava que era só para perder peso, mas hoje a gente sabe que age lá no processo inflamatório também, que a gente pode indicar. Agora, Tamires, só para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, a Ana Carla até pincelou isso, sobre voltar para a cozinha. Eu vi uma vez uma pessoa falando isso que foi sensacional, que a mulher abandonou a cozinha e o homem não ocupou esse espaço. Então a gente não quer cozinhar hoje em dia mais, preparar Exato. coisas simples, a gente quer abrir, né? A gente quer Desembrulhar, desempacotar ou pedir pelo telefone, e em vez de ir lá e fazer às vezes um pratinho simples. Me fala um pouquinho, dá um conselho aí um pouquinho nessa linha. tá? O que a gente precisa é se organizar, né? Se eu quero jantar e eu não me organizei em retirar nada, né? Não pensei no que fazer, eu vou no prático, né? Vou naquilo que está pronto. Então, eu sempre falo sobre a organização. Eu ensino as minhas pacientes a congelar sopas, caldos, né? Que vai ser algo coringa. Sempre ter no congelador um franguinho desfiado, né? Apesar de eu ter falado sobre os enlatados, eu vou abrir um parênteses. Eu gosto muito do atum em conserva de azeite. Então é um coringa para colocar numa omelete. Então, boa proteína, né? Uma boa proteína de qualidade. O azeite, como eu falei, tem uma proposta anti-inflamatória, né? Então, eu sempre falo sobre a organização. Muitas mulheres comentam comigo, Tamires, mas eu não sei cozinhar. Não precisa de nada elaborado. O que a gente precisa é do prático mesmo. E eu tento, aqui no consultório, sempre orientar no preparo, né? Nas escolhas, nas compras, até só para o supermercado, onde encontrar cada coisa. Eu tento viabilizar ao máximo para a paciente não sofrer. Porque quando a gente come em restaurante, vale destacar, eles não vão usar a melhor gordura, não vai. Eles vão utilizar os realçadores de sabores, né? Que a gente está falando sobre quinó, né? Os químicos, né? Temperos mais industrializados. Na nossa casa, a gente tem um controle de usar um tempero natural, acrescentar uma cúrcuma, né? A cúrcuma é rica em curcumina, que é anti-inflamatório natural. Então, eu vou fazer um frango, eu posso usar uma cúrcuma, eu estou ajudando ao meu corpo a desinflamar. Mas no restaurante, infelizmente, o controle da gordura, do preparo, né? Tudo isso não vai ser levado em consideração. Então, pode atrapalhar o seu processo se você fizer só as suas refeições fora de casa. Você não vai ter o controle sobre o preparo, sobre o que você está utilizando, sobre as escolhas. Então, voltar para a cozinha faz parte do processo. Verdade. E Ana, assim, para encerrar também, você sabe, eu não sei se você sabe quanto que você é inspiradora pra gente, quanto que você motiva a gente, né? De vez em quando a gente vai trocando figuras, inclusive uma foto sua eventualmente aparece no nosso grupo, e você me conta, como é que é isso? Você acha que é difícil continuar? Você vê luz no fim do túnel? Você tem medo do que vem para o futuro? Ou você está preparada? Me conta. Você acha que o desafio maior é daqui para frente? Ou tipo assim, já estou dentro do processo, não quero voltar mais? Eu falo até que hoje eu tiro até muita foto, mas porque eu tinha uma distorção de imagem absurda. Então, eu não consigo me ver nem como eu era antes, que eu só fui entender depois, exatamente numa consulta com a doutora Patrícia.
E eu hoje também, muitas vezes, quando eu me vejo, eu também não me reconheço. Não, não é possível. Eu tô desse jeito? Não, acho que tá muito, né? Hoje eu já troco roupa com a minha filha, então eu já tô me achando. Tô mesmo. A Barbie. Então, assim, eu acho realmente que o pior já foi. Já Eu foi, já né? me, eu já me adaptei bem. Eu tinha muito medo, principalmente depois do pós-cirúrgico, eu fiquei com mais medo. Voltei a fazer terapia, que me ajudou, porque eu tinha muito medo de. Eu me sentia um pouco como se fosse um alcoólatra. Ah, eu não posso tomar o primeiro gole. Então, a terapia tem me ajudado a entender um pouco mais isso. Que eu sei o que eu posso me permitir. O meu corpo responde à melhor alimentação. Então, isso é o melhor para mim e eu mereço o melhor. Então, eu tenho me tratado nessa forma, que eu preciso do melhor. Então, para mim, cuidar disso só me faz bem. Então, eu sinceramente não tenho mais medo como eu tinha antes. Ah, eu posso regredir, eu posso voltar, porque a gente tem histórias também de pessoas que aconteceram isso, que você Sim, com já... certeza. Uhum. Então, não, eu vou continuar sendo a Ana Carla hoje. Eu vou continuar sendo a pessoa que tem prazer em acordar cedo, de fazer o shot matinal, de tomar água, todos os dias aquela rotina que para mim não é maçante, pelo contrário, eu tenho prazer em fazer todos os dias a minha rotina e me sentir bem, saber que meu intestino está funcionando perfeitamente, que meu sono é maravilhoso, que tudo tem fluído muito bem. Então, isso me motiva a seguir todos os dias. Eu espero que isso motive muitas outras mulheres que estão no mesmo lugar onde eu estive por tantos anos. Te motiva também, né, Tamires? Claro, e eu não posso deixar de falar que é para toda a vida, então tem que ser de forma leve, a gente precisa entender o outro, né? Identificar todas as dificuldades para o caminho ser mais tranquilo, mais leve. E o que a gente quer é só apenas melhorar sua qualidade de vida, né? Que você tenha um sono de qualidade, que seu intestino funcione bem, que você melhore as suas emoções, consiga controlar as suas emoções, controlar as suas angústias, né? Porque a gente sabe que chegam para nós angustiadas, porque acha que não vai viver mais, que tudo acabou, porque tudo se resume, né, numa comida gostosa, saborosa, rica em açúcar, no álcool, enfim. Então, o que eu tento passar de uma forma leve é que o que a gente está buscando é uma melhora na qualidade de vida, né? É que ela tenha menos cansaço, menos fadiga, que essa memória fique boa, né? Que a maioria fala, gente, eu não tenho memória mais, porque a inflamação ela pode também diminuir, né, nosso raciocínio, nossa memória, nossa capacidade, né, mental. Então é sobre isso. Eu quero que seja de uma forma leve, né, que eu consiga ajudar essas mulheres a terem qualidade de vida. Você pode dar dicas práticas, né? Tem até uma pessoa que perguntou sobre verduras congeladas, às vezes cozinhar e congelar, né? Congelar proteína. Uma coisa que a gente pode dar Se dicas organizar, práticas, né? De se exatamente. organizar. Uhum. Como armazenar também os folhosos. A gente sabe que às vezes a gente compra, né? Vai, nossa, essa semana eu vou comer salada. E aí deixa lá na gaveta, com a umidade, com a luz, Perde, essa né? folha vai estragar, ela vai estragar de forma rápida. Então eu ensino como higienizar, a gente pode acondicionar, né, nas vasilhas com papel toalha, e aí eu aumento a vida útil dessas folhas. Então a organização ela é muito importante e é o que eu tento passar aqui no consultório. Mostrando que tudo é possível, né, Ana Tudo é Carla? Que é possível. possível. Que agora o melhor ainda está por vir, né? Agora começa o jogo, né? Agora que você desinflamou, que aprendeu a comer. E é isso. Gente, eu quero agradecer muito essas duas mulheres maravilhosas que estão aqui. Esse é um tema que a gente poderia ficar a noite inteira conversando. Eu acho empolgante e assim, eu acho que a solução é a educação, é isso que a gente tem feito aqui, é falar, é compartilhar. Por isso eu peço que vocês que estão nos assistindo, que assistiram a live, compartilhem, de repente, aquela pessoa. Eu falo por mim, porque eu falei para minha irmã que ela tinha lipedema, mostrei para ela a lesão e hoje ela faz diagnóstico de todo mundo. Então eu falo,
irmã, se ela estiver me assistindo aqui, fala, irmã, então para aquela pessoa que você fez diagnóstico, aquela amiga, compartilha a live para a gente poder atingir mais pessoas, porque eu acredito mesmo que é só a gente se informando. Eu acredito que a verdade é libertadora, né? Liberta a gente. Inclusive nós, profissionais, à medida que a gente está aprendendo, a gente também está se libertando e tem entregado um serviço cada vez melhor. Queria falar para vocês também que a gente vai estar no Instituto todos juntos, esses profissionais que têm realmente se empenhado, estudado, gerido o tempo, realmente dado prioridade para esse tema que é o lipedema. Então, não está pronto ainda o nosso instituto, mas é para breve, provavelmente meados de janeiro já, olha, recorde, tá bom? E agradecer de novo as minhas queridíssimas que estão aqui, Tamires e Ana. E é isso, vocês têm mais alguma coisa para falar, meninas? Bom, só agradecer, né? A gente teve uma boa audiência, estava acompanhando aqui, as pessoas participaram, né? Eu acho que a informação faz parte também do processo, né? Tem muitos mitos e a gente está tentando passar mais que é a verdade, né? Mas deixar que o Instituto vai ser um local muito importante, que a gente vai agregar o máximo de profissionais e trazer mais qualidade de vida para essas mulheres. É isso aí. A palavra-chave é essa. Se cuide, né? Qualidade de vida. Qualidade. Viver com qualidade, né? Exato. Então tá bom, gente. Boa noite, obrigada. Boa Tchau, noite. meninas. Um beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.